China publica novo mapa e gera irritação de países vizinhos. Filipinas, Malásia e Índia acusam Pequim de reivindicar seu território. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, à esquerda, e líder chinês Xi Jinping, à direita, Mikhail Svetlomjet imagens. As Filipinas tornaram-se os últimos vizinhos da China a se opor-se ao seu mapa nacional, juntando-se a Malásia e Índia em declarações condenatórias, acusando Pequim de reivindicar seus territórios. A China publicou uma nova versão de seu mapa nacional da segunda-feira, dia 28, como tem feito regularmente desde pelo menos 2006, por acordo que Pequim referiu no passado como mapas problemáticos que afirma deturparem as suas fronteiras territoriais. As Filipinas disseram na quinta-feira, dia 30, que rejeitaram o mapa devido à inclusão de uma linha tracejada em torno de áreas contestadas do Mar do Sul da China, tema que foi sujeito a uma decisão de um tribunal internacional em 2016, que terminou favorável à posição filipina. O mapa é a mais recente tentativa de legitimar a suposta soberania e jurisdição da China sobre características de zonas marítimas das Filipinas e não tem base do direito internacional, afirmou o Departamento de Relações Exteriores das Filipinas em um comunicado. A Índia foi a primeira a reclamar na terça-feira, dia 29, quando protestou contra a inclusão do estado indiano de Arunachal Pradesh e do disputado Planalto Aksai Chin em território chinês. Apresentamos hoje um esforço protesto através dos canais diplomáticos com o lado chinês sobre o chamado Mapa Padrão da China de 2023, que reivindica o território da Índia, disse o secretário dos Negócios Estrangeiros da Índia, Arindan Bakshi, num comunicado. Rejeitamos as alegações porque não tem base. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Malásia também rejeitou as reivindicações unilaterais da China, acrescentando que a nação do Sudeste Asiático é consistente da sua suposição de rejeitar as reivindicações de soberania, direitos soberanos e jurisdição de qualquer parte estrangeira sobre as características marítimas da Malásia. Durante uma entrevista a jornalistas na quarta-feira, dia 30, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, rejeitou as queixas dizendo que as revisões eram um exercício rotineiro de soberania de acordo com a lei. Esperávamos que as partes relevantes possam permanecer objetivas e calmas e evitar interpretar excessivamente a questão, acrescentou. Novo mapa publicado pela China gera irritação de países vizinhos como Filipinas, Índia e Malásia. Reprodução CNN. Tensões com a Índia. Desde a sua ascensão ao poder em 2002, o líder Xi Jinping tem procurado transformar a China numa superpotência global, impulsionando uma política externa agressiva e tomando medidas mais ousadas em vários pontos críticos em toda a Ásia. A disputa sobre o mapa ocorre dias após o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e Xi terem tido uma rara reunião cara a cara na África do Sul, onde concordaram intensificar os esforços para diminuir as tensões da sua fronteira contestada, um movimento visto como um passo em direção a consertar o relacionamento tenso. O encontro também ocorreu depois de a Índia e a China terem se envolvido na 19ª ronda de conversas para resolver a questão fronteiriça, e antes de uma potencial reunião entre Modi e Xi na reunião da cúpula do G20 em Nova Delhi na próxima semana, caso Xi a compareça. Embora pareça, pelo menos publicamente, que estão sendo feitos progressos nas suas disputas fronteiriças, os analistas dizem que esse nem sempre é o caso.
A Índia e a China aproveitam todas as oportunidades para discutir as suas diferenças, mas parece que um passo em frente e dois passos atrás, disse Akhil Ramesh, membro sênior do Fórum do Pacífico, um instituto de investigação de política externa com sede em Honolulu, Havaí, focado no Índio-Pacífico. Neste clima, embora ambos os lados possam expressar publicamente seu interesse em aliviar as tensões, não vejo isso acontecendo. Ambos os países estão trabalhando em prol dos seus próprios objetivos de serem líderes do Sul global. As fronteiras têm sido uma fonte de atrito entre Nova Delhi e Pequim durante décadas, e a agitação na região já se transformou em guerra antes, terminando com a vitória chinesa em 1962. Nos anos seguintes, uma fronteira mal definida chamada Linha de Controle Real dividiu as nações mais populosas do mundo. As tensões entre os dois países pioraram significativamente em 2020 após o conflito mortal do Vale de Galwan, perto de Arsai Chin, uma área controlada pela China, mas reivindicada por ambos os países. As tensões têm aumentado desde então e escalaram em dezembro passado, quando o confronto entre tropas de ambos os lados do setor de Wang em Arunachal Pradesh resultou em ferimentos ligeiros, pressão sobre Modi. Enquanto tensões entre Pequim e Nova Delhi se intensificaram, políticos do principal partido de oposição da Índia, o Congresso, criticaram Modi por minimizar a questão da fronteira. A China é um criminoso habitual quando se trata de renomear e redesenhar mapas de territórios pertencentes a outros países, disse o chefe do Congresso, Mallikarjun Kharge. O governo Modi deve garantir que a ocupação ilegal chinesa de 2.000 km² de território indiano ao longo da linha de controle real acabe. Falamos aos repórteres da quarta-feira, o legislador Rahul Gandhi disse: há anos que venho dizendo que o próprio ministro estava mentindo quando disse que nenhum centímetro de terra foi perdido em Ladakh. Todos em Ladakh sabem que a China se apoderou de nossas terras. Essa questão do mapa é muito séria. O primeiro-ministro deveria falar sobre isso, acrescentou. Modi evitou em grande parte falar publicamente sobre a questão da fronteira, chegando ao ponto de dizer ao vivo na televisão, logo após os confrontos mortais de 2020, que ninguém se intrometeu e ninguém está se intrometendo. No entanto, a Índia tomou várias medidas para reagir às ameaças percebidas da China, incluindo a proibição da plataforma de mídia social TikTok e de outros aplicativos chineses bem conhecidos, dizendo que eles representam uma ameaça à soberania e à integridade, ao mesmo tempo que se move para bloquear as gigantes chinesas das telecomunicações Huawei e ZTE de fornecerem sua rede 5G. Em meio ao crescente nacionalismo em ambos os países, as preocupações em Nova Delhi quanto à crescente assertividade de Pequim também reforçaram o relacionamento da Índia com os Estados Unidos, inclusive através do diálogo quadrilateral de segurança, o Quad, um agrupamento de Japão, Estados Unidos, Índia e Austrália amplamente visto como um contrapeso à China. Pequim boicotou do início deste ano uma reunião de turismo do G20 organizado pela Índia do território Himalaia de Jammu e Caxemira, citando a sua oposição à realização de qualquer tipo de reunião do G20 em território disputado. A Índia e o Paquistão reivindicaram a região disputada da Caxemira da sua totalidade.